Vamos iniciar nossa aula fazendo uma oração? Vamos lá. Senhor nosso Deus, Pai amado, louvamos teu nome, Senhor, nesta noite, por permitir, Senhor, que possamos nos reunir aqui diante do Senhor, Pai, para aprendermos mais sobre tua palavra, Pai. Guie-nos através do teu Espírito, Senhor, para que possamos aprender, Senhor, aplicar a tua palavra em nossas vidas, Pai. Que a vida pregando o Evangelho, Senhor, a vida voltada para Cristo, dos seus apóstolos, dos seus discípulos, Senhor, possam ser instrumento para nossas vidas, Senhor, aplicação para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida em igreja, Pai, nos dias de hoje. E que a palavra aqui pregada, Senhor, a palavra aqui ensinada, ela possa frutificar, Senhor, e não ser retida somente nessa 1h30 de aula, Senhor, mas que ela possa ser frutificada por nossos amigos, nossos irmãos, Pai, por toda a nossa igreja, Senhor, por sua igreja, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja presente, Pai, e nos guie através do teu Espírito, mas que, acima de tudo, Senhor, seja feita a tua vontade, Pai. Da nossa oração, no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos iniciar, então. Aula 11. Professor Luigi, eu. Nossa aula hoje vai ser voltada para os capítulos, aliás, 16 e 17. São dois capítulos que eu acho muito interessantes, muito importantes para a história da igreja, né? O nosso versículo-chave é o do capítulo 17, versículo 30, que é o seguinte: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. O alvo da lição de hoje, dessa aula, é que o aluno aprenderá preciosas lições para a vida cristã e a prática evangelística com as experiências de Paulo nesta missão. Esse versículo, né, que eu acabei de ler, ele vai ficar um pouco mais claro, né, conforme a gente vai estudando, mas eu até mencionei que é um versículo, é uma passagem muito interessante. Boa noite, Doris, tudo bem? É uma passagem muito interessante porque a gente vai ter um confronto, o primeiro confronto entre a fé cristã e a filosofia. Vai ser o encontro ali na segunda metade do capítulo 17, né, já nos adiantando um pouquinho, de Paulo no Areópago, em Atenas, né? Aí toda aquela questão dos epicuristas, dos históricos, tendo esse encontro com Cristo Jesus, né? Com a palavra de Cristo pregada pelo apóstolo Paulo. Muito interessante. Ponto 1 aqui, a missão para a Europa, né? Vamos voltar um pouquinho, capítulo 16 ainda. O capítulo 16 começa com o registro da segunda viagem missionária de Paulo. Vemos que ele retorna a Derbe e Listra, né? Chegou a Derbe e depois a Listra, conforme nos diz o versículo 1, a primeira parte do versículo 1. Esses dois lugares mencionados, né, Derbe e Listra, eles foram apresentados durante sua viagem missionária, porque dessa vez Paulo chegou a essas áreas vindo da direção oposta, né? A principal característica que a gente quer realçar aqui é a adesão de um novo membro à comitiva apostólica. Pode ficar com a câmera desligada, Doris, em paz. Mas eu peço para quem puder ligar a câmera aí, quero ver o rosto das irmãs aí, para ver se estão me entendendo, estão me compreendendo. E fiquem à vontade, aliás, não tinha mencionado isso, para fazer perguntas, né? Estou de olho aqui, podem levantar a mão, fiquem à vontade mesmo. Continuando aqui, voltando, né? O principal foco desse começo do capítulo 16 é apresentar esse novo personagem, que é tão conhecido para nós, né, cristãos, né, que é o Timóteo. Né, que nesse ponto da história ele era um jovem que se tornou conhecido mais tarde como filho amado de Paulo, né, conforme Paulo vai mencionar em suas cartas. Essa paternidade espiritual, né, um vínculo totalmente voltado para a fé, e figurou proeminentemente na vida e ministério de Paulo, Timóteo, né? E aqui a gente se depara pela primeira vez com ele. O Timóteo circuncidado. Vamos ler aqui os versículos 2 e 3 do capítulo 16. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Timóteo, ele era filho de pai grego e mãe judia, né? E pela lei judaica, isso já o permitiria ser circuncidado, já o permitia ser considerado um judeu, não somente um prosélito, como a gente viu em casos anteriores, ou apenas uma pessoa temente a Deus, como era o caso de Cornélio, lembram na aula 10? Ele não era um prosélito, mas ele era um temente a Deus.
Inicialmente poderia parecer estranho que quando Paulo trouxe Timóteo para a parceria na causa missionária, ele o submeteu a essa circuncisão. Isso ocorreu ao mesmo tempo que Paulo e Silas e outros voltaram às igrejas da Ásia Menor para enviar o decreto procedente do Concílio de Jerusalém. A gente volta, né, para a aula anterior com o professor Ronaldo, do Concílio de Jerusalém, né, que é o primeiro grande concílio da igreja, e depois a gente vai ver tantos outros no período dos pais da igreja, né, aí já extra-bíblico, né, o Concílio de Nicéia, o Concílio da Calcedônia, o de Constantinopla e tantos outros, que são fundamentais para a nossa fé. Anteriormente, notamos que Paulo, com referência a assuntos tais como alimento oferecido a ídolos, declarou que essas coisas eram adioforos, o que significa eticamente neutras. A gente vai ver isso do alimento oferecido a ídolos lá na carta a Coríntios, a igreja em Coríntios, né, de Paulo, que ele fala que não tem problema você comer o alimento oferecido a ídolos, desde que isso não sirva como uma pedra de tropeço para o seu irmão. O seu irmão que é um pouco mais fraco na fé, que às vezes vai se constranger com aquilo, que ainda não tem uma compreensão tão bem de como funciona isso, aquele irmão que está iniciando a sua caminhada com Cristo, ele pode acabar compreendendo errado isso. Então, isso a gente pode aplicar não somente na questão do alimento, né, mas em tantas outras áreas da nossa vida como cristãos, né? Mesmo que possamos fazer algo, a gente tem que refletir que isso pode afetar nosso irmão, né? As nossas relações com Cristo são diferentes. Muitas vezes estamos encaminhadas há mais tempo do que outras pessoas, enfim. Circuncidar um judeu nessa altura da história redentiva não era uma questão de obrigação teológica, era adioforos, eticamente neutro. Deste modo, tão logo alguém fizesse uma tentativa de exigi-la, como foi o caso de Tito, Paulo não permitiu. Contudo, com Timóteo, Paulo tomou uma decisão baseada não em teologia ou em ética, mas foi uma estratégia que ele colocou em aplicação aqui. Porque o levava consigo, né, levava Timóteo consigo para uma região de muitos judeus que conheciam muito bem as origens de Timóteo. Eles sabiam que Eunice, que era a mãe de Timóteo, era uma mulher judia, né, crente, temente a Deus, e que a avó de Timóteo, que é a Loide, mencionada mais além numa epístola a Timóteo, era, da mesma forma, uma mulher temente a Deus. Apesar disso, Eunice, a mãe de Timóteo, era casada com um grego, um pagão. Imagine, né? Eles estavam vendo uma relação, como a gente vai ver depois na própria carta de Paulo, nas cartas de Paulo, de julgo desigual, né? Uma judia, uma mulher temente a Deus, com um grego, um pagão, né? Então, como que foi a criação de Timóteo? A gente pode até especular um pouco sobre isso. A circuncisão de Timóteo era para impedir qualquer escândalo entre os judeus sobre a possibilidade de Timóteo ser digno de ser ouvido. Vemos assim que a decisão do apóstolo era baseada na prudência, não na necessidade teológica. Então é isso, irmãs. A gente já viu a questão do concílio, da relação, né? Esse primeiro choque entre gentios e judeus que, sob a cruz de Cristo, sobre a obra de Cristo, redentora de Cristo, já não há mais, né, grego, não há mais judeu, né? E sim, todos são irmãos. Mas Paulo viu essa necessidade de seguir o rito judaico, mesmo que não por motivos teológicos, não por motivos éticos, mas como uma questão estratégica para o que? Levar o evangelho adiante. Ele sabia que Timóteo seria essencial para levar o evangelho adiante. E nós sabemos isso pelas cartas, que ele foi muito importante mesmo, e até pelo texto aqui de Atos, conforme veremos mais à frente. Agora a gente vai para o carcereiro de Filipos, uma parte bem conhecida de Atos, né? Um pouco antes de Atos 16, Paulo e Silas tinham definido a segunda viagem missionária, o empregado de Timóteo para trabalhar com eles. Ao viajarem, lemos que o Espírito Santo direcionava suas viagens, proibindo-os de entrar em certas regiões. Perdão. Vamos ler os versículos 6 e 7. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. A gente aprende com isso que uma das maneiras através de qual Deus guia o seu povo é fechando essas portas, né? Fechando caminhos. No caso de Paulo, né, no meio dessa interrupção, que é aparentemente frustrante para ele, imagina, né? Você planeja essa viagem, você pensa que você vai evangelizar aquela região e é frustrado diretamente ou pelo Espírito de Jesus, que os impediu, conforme diz o versículo 7.
mas esse progresso depois ele teve uma visão de um macedônio suplicando, né? Conforme nos diz o versículo 9, né? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, teve uma troca, né? Ele pensou, ele com o seu intuito humano, seu coração, mesmo sendo um apóstolo, sendo um coração humano, passível de erros, ele pensava que aquela vontade dele de pregar nas regiões da Frígia, da Galácia, seria algo bom, algo que você pensa, olha, Deus quer que eu pregue o evangelho, certo? Mas não era a vontade de Deus naquele momento que ele levasse o evangelho àquela região. Era para ele levar a Macedônia, conforme foi relatado em seu sonho, né? De um macedônio suplicando a ele, né? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Precisamos ter ouvidos para ouvir sempre que esses gritos de ajuda cheguem até nós. Paulo foi obediente a essa visão que ele teve e com seus amigos eles partiram para a Macedônia. Versículo 10. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. É interessante, irmãos, que aqui a gente encontra o verbo ali na primeira pessoa, né? Preparamos-nos e concluindo que Deus nos tinha. A gente pode supor que Lucas estava presente nessa passagem, né? É muito discutido, né? Tem alguns historiadores que falam que uma das hipóteses, não negando que Lucas estivesse com eles nessa viagem, mas falando que talvez tenha sido algo de algum copista, sabendo que era Lucas, ou quem escreveu Atos, colocando essa inserção no texto. Porque talvez Lucas tivesse escrito Atos somente numa terceira pessoa, né? Como se fosse só um narrador passivo, e não uma figura ativa no texto. Ou não, aí é uma questão especulativa, né? E há muita literatura sobre isso, né? Tem livros e livros sobre cada versículo, sobre cada capítulo de Atos, né? Assim como de toda a Bíblia. E fica a recomendação a todos os irmãos para irem atrás, se aprofundarem, porque o estudo da palavra, a teologia, ela esquenta o nosso coração, a boa teologia, né? Diferentemente do que a gente possa ouvir por aí, de que a teologia esfria o crente, eu creio que a teologia, os bons teólogos, os bons doutores da igreja, os seus materiais, alinhados, né, a uma busca incessante por amar ainda mais a Cristo, né, por pregar o evangelho, só esquentam o coração do crente. Falo por experiência própria. A viagem levou-os para a Macedônia e chegaram em Filipos. Agora a gente vai ler o versículo 11 e 12. Partindo de Troade, navegamos diretamente diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. A gente vai para Lídia, né? Quando Paulo e Silas chegaram à Macedônia, eles encontraram Lídia de Tiatira. Ela se distinguia por ser vendedora de púrpura e corantes. No mundo antigo, onde os corantes eram raros e dispendiosos, esse era um negócio lucrativo. Lídia foi a primeira europeia convertida mencionada no Novo Testamento. Olha que coisa, né? A gente leu o versículo 13. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Na falta, né, de uma sinagoga local, né, o povo judeu se reunia-se ali nesse rio, né, na beira do rio. Era um improviso que eles tinham por não ter um prédio formal, né, para se reunirem, como eles tinham em Israel e em outras cidades, como a gente viu aqui no texto de Atos, né. Isso que parte da adoração incluía o uso da água para os sítios de purificação, sítios que a gente encontra lá em Deuteronômio e em Levítico, sobre a questão da purificação e tudo mais. Paulo e Silas sentaram-se e conversaram com as mulheres que encontraram lá. E este é o lugar onde vemos Lídia. A gente leu o versículo 14. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. O que vemos aqui é consistente através de todo o texto do Novo Testamento, né? A conversão se dá não quando abrimos nossos corações, mas quando Deus intervém e muda as disposições de nossos corações. É uma ação misericordiosa de Deus a conversão, irmãos. Não canso de falar isso, mas o nosso coração é tão endurecido que nós nunca nos voltaríamos para Deus. Nós nunca procuraríamos Jesus Cristo
por vontade própria. O ato da gente abrir a Bíblia com vontade de consumir aquilo, entendendo que aquilo é alimento espiritual para a gente, é a nossa regra de fé, somente esse ato já é uma ação de Deus, é Deus demonstrando sua misericórdia, sua graça, porque nós, por nós próprios, por nossa vontade, antes de sermos convertidos, nós nunca faríamos isso, nunca. Provavelmente a gente abriria a Bíblia para buscar erros, para saciar nosso próprio ego, nosso próprio orgulho, vaidade. O coração do homem é uma fábrica de ídolos, é uma fábrica de pecados. Nós sabemos disso. Né? O que vemos aqui é consistente. Perdão, eu acabei de ler. O que ocorreu com Lídia é verdadeiro para todo convertido na história cristã. É necessário uma obra de Deus para mudar a alma do ser humano. Deus interveio na vida dessa mulher e abriu seu coração para ouvir sua palavra. Né? E aí nos diz o versículo 15. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. É interessante ver aqui no versículo 15, né? Que fala que Lídia foi batizada, bem como os que estavam em sua casa, né? Semelhante ao que acontece com Cornélio, novamente no capítulo 10, né? Que quando ele se converte, a sua casa toda também se converte. A gente vê como que a vida de um crente, como um crente, é o farol, né? Ali ele irradia a luz para as pessoas que estão ao seu redor. E a gente vê isso diretamente na sua casa. Ali, óbvio, né? Os apóstolos estavam ali ainda, né? Houve uma pregação, talvez a família da Lídia estivesse presente, mas com certeza eles só estiveram bem para ser batizados, para se converterem, por conta da conversão da própria Lídia, entendeu? Para vermos a responsabilidade que nós, como crentes, temos, né? De não somente pregar o evangelho, mas de viver o evangelho, que eu creio que é o primeiro contato de muitas pessoas para se converterem. Né? Nós, com a nossa vida, nós somos a primeira Bíblia, digamos assim, que apresentaremos a muitas pessoas. Né? E não foi diferente no caso da Lídia. Aí a gente vai para o episódio da menina escrava, né? Que a narrativa ela muda agora, e o versículo 16 nos conta. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Aqui a gente vai ver novamente, né, o nós aplicado no texto de Atos, né? Indo nós para o lugar de oração. Inesperadamente, o autor do livro se inclui na narrativa. Né? Ele não é mais apenas esse escrivão passivo de tudo, mas ele é um dos participantes. Né? Lucas ele entra na equipe, né, de Paulo, com Silas e Timóteo, aqui nesse ponto. Né? Assim como foi narrado agora há pouco também no começo do capítulo 16, né? Nós estávamos, enfim, aquilo que a gente já conversou um pouquinho antes. Essa menina escrava, ela tinha um espírito de adivinhação, né? Conforme diz o versículo 16. Ou seja, ela estava envolvida com o ocultismo, né? Se envolvia com a feitiçaria e a adivinhação. Seus mestres, né? Que ela nos relata no final do versículo, a acompanhavam de perto por ser ela uma grande fonte de renda. Imagina, irmãs, ele estava lucrando em cima de adivinhação, e a gente não tem que pensar que, por ser algo voltado para a feitiçaria, para o ocultismo, né, algo que nós, obviamente, sabemos que é a utilização de forças demoníacas, né, para justamente confundir, a gente não tem que pensar que, por ser ocultismo e feitiçaria, ela predizia coisas erradas, muito pelo contrário. Para confundir, o demônio, ele revelava coisas verdadeiras, né? Muito provavelmente, né? Então, as artimanhas ali do maligno são precisas, né? Nessa questão de adivinhação e feitiçaria para suprir a necessidade daquela pessoa que é fraca na fé, que está distante de Deus, né? Ela se contenta com uma adivinhaçãozinha. Assim. E ainda os mestres dela lucravam com ela, imagine, né? Que situação. E entre aqueles que habitavam nesse centro pagão, encaminhando a fazer essas adivinhações, era grande o interesse em ouvir, né? Essas previsões do futuro, e tudo mais. E a menina, ela vendia essas previsões. Esse era o lucro dos seus senhores. E o versículo 17 e o versículo 18 nos dizem: essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias.
A garota escrava, num certo sentido, ela estava assediando e perseguindo Paulo, né? E o grupo, né? Silas, Timóteo, enfim, Lucas. E aonde quer que fossem pregar, a jovem escrava, ela gritava que aquilo que Paulo e Silas pregavam era a palavra de Deus. Então, surge um evento interessante. Aqui a gente fala, essa pessoa possessa, né? Voltada para coisas que são abominações perante o Senhor, como o ocultismo, a adivinhação, feitiçaria, falando, afirmando que Paulo e Silas pregavam a palavra de Deus. Que mal há nisso, né? E falar que alguém prega a palavra de Deus. Eu acho que todo mundo aqui gostaria que qualquer pessoa falasse, essa pessoa prega a palavra de Deus, do Deus verdadeiro, do Deus Altíssimo. Mas não é bem isso que a gente tem que levar em conta. Isso não é algo bom, não é algo positivo, vindo de uma pessoa como essa menina escrava. Os evangelhos, os primeiros a reconhecer a identidade de Jesus no seu ministério terreno, foram justamente os demônios, conforme nos diz o versículo 29 do capítulo 8 de Mateus. Que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Eles perguntaram, né? Embora tenham indiretamente feito um elogio à pessoa de Cristo, né, afirmando que ele era filho de Deus, algo que os fariseus não reconheciam e tantas pessoas que perseguiram Cristo não reconheciam, os próprios demônios reconheceram que ele era filho de Deus, eles sabem, né? Mas fizeram com má vontade, porque eles eram totalmente hostis à verdadeira identidade de Jesus. É aquilo que a gente vai encontrar na carta de Tiago, o irmão do Senhor, né? Ele fala, crês em Deus? Pois bem, o diabo também crê em Deus. Né? Não há mérito algum nisso. O diabo, ele crê muito, muito bem em Deus, ele sabe muito bem do poder de Deus, né? Por isso que ele realiza a sua obra de devastar, de levar para o mau caminho, de tentar, de persuadir, né? Óbvio, né? Com o nosso coração pecador também, trabalhando até mais do que o próprio demônio. Então, embora a jovem escrava ela falasse uma verdade, afirmando que aqueles homens pregavam a palavra de Deus, do Deus Altíssimo, do Deus verdadeiro, ela o fazia cerrando os dentes, como alguém que detestava o que estava ouvindo dos lábios de Paulo e Silas, seus amigos. Né? O versículo 18 e 19 nos dizem: finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. Quando Paulo começou a repreender a garota, ele já não estava mais pregando, né? Ele estava interferindo e atrapalhando a finança, o lucro daqueles homens que eram senhores daquela menina, né? Então, as disputas sobre ideias religiosas, elas eram toleráveis ali. Mas quando eles invadiram a questão comercial, a forma como aqueles homens lucravam, aí não. Aí eles foram arrastados até a praça principal diante das autoridades. Coisa, né? E, em sequência, o Lucas nos diz o seguinte: e levando-os aos magistrados, disseram, né, os senhores daquela escrava: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. Contrariando a queixa do proprietário da escrava, a única coisa que Paulo e Silas fizeram foi mandar um demônio para fora da cidade. Foi a melhor coisa que já acontecera naquela cidade. Naturalmente, mas as pessoas não viam dessa forma. Por isso as acusações se multiplicavam. Eles até se serviram aqui, né? A gente vê que serviram desse argumento, né, de que pregava contra a fé romana, né, a fé politeísta dos romanos, aquele povo romano, aquele povo latinizado, mas na verdade sua real intenção é o que nos diz o versículo 18 e 19, né, o que eles estavam perturbando a fonte de lucro desses homens, né? E dessa forma, a fim de obter um julgamento contra Paulo e Silas, os proprietários da escrava aumentaram suas acusações, o que se compara ao ocorrido com o próprio Jesus, né? Aí lemos o versículo 22. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirasse as roupas e fossem açoitados. Não sabemos até que ponto eles foram despidos. Eles devem ter ficado completamente nus, tal como era o costume da punição dos prisioneiros no mundo antigo, né, a fim de deixá-los numa situação de completa humilhação, né, porque crueldade pouca é bobeira, né, para esse povo. É versículo 23. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Nessa ocasião, eles foram açoitados até a beira da morte.
Eles foram colocados na parte mais protegida do calabouço e presos a um tronco, e os deixava num estado de dor ainda maior. Imagine. E lá mantidos o tempo todo sob uma vigilância, a vigilância desse carcereiro, né, que o versículo 23 nos conta. Agora a gente vai para o momento da libertação deles, como ocorreu a libertação desse cárcere deles após essa tortura, né? Após esse açoite terrível que eles sofreram. Conta-nos o versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam. Encontravam-se ali, irmãs, pensemos aqui, 2 homens sangrando. Imagina o estado, a dor que estavam, né? À beira da morte. Foram açoitados, estavam numa posição, né, presos a um tronco que deixava o corpo ainda mais dolorido, né? Eles não estavam passando por um momento de alívio das dores infligidas contra eles pelos açoites, não. Aquela dor estava se alastrando pela posição em que eles foram presos a esse tronco, né? Feridos e com os pés firmemente amarrados, né? E eles ficaram orando em voz alta, né? Intercalando com hinos e mais orações, né? Muito provavelmente os salmos que nós temos no nosso Antigo Testamento. Isso é muito bonito, né? Para termos como uma lição para a nossa vida, né? De que mesmo em meio ao sofrimento, nós não devemos deixar de compreender o que temos o Deus Altíssimo ao nosso lado. Entendemos que Ele está sob controle de tudo e de todos, que em nenhum momento da história Ele perdeu ou perderá o controle sobre sua grande obra. Nós não devemos deixar, mesmo que estejamos aflitos, estejamos doloridos, estejamos sendo perseguidos, não devemos deixar de orar, de cantar hinos, de proclamar a glória desse Deus que é maravilhoso. Aí vamos para o versículo 26. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Esse terremoto, que o versículo 26 nos conta, ele foi o suficiente para sacudir os alicerces dessa prisão que eles estavam. De modo que o prédio inteiro desabou. Imaginem. E não somente o prédio desabou, mas também as cadeias e troncos em que eles estavam presos também se soltaram. Né? Foi uma ação divina. Foi a mão de Deus agindo diretamente ali nesse momento. Né? A gente encontra os sinais dessa ação mais direta de nosso Deus na história em episódios do próprio Antigo Testamento, né? Semelhantes a esse, de Deus se manifestando através de uma força violenta da natureza, como um terremoto, sabe? Para realizar a sua obra. E é interessante que a gente até encontra um paralelo com a soltura de Pedro, né? Alguns capítulos atrás. Quando ele foi enviado somente um anjo, né, para libertá-lo, aqui houve esse terremoto. Deus escolheu que fosse dessa forma e tem um motivo para ser dessa forma, conforme veremos aqui. Então o carcereiro acordou, né, o versículo 27, e vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. A fuga desses prisioneiros, né, de Paulo e Silas, era a coisa mais vergonhosa que podia acontecer a um carcereiro romano. E se ele desejasse recuperar a honra perdida com essa fuga dos prisioneiros, o meio para ele fazer isso seria se matar, cometer esse atentado contra a própria vida, né? Porque tal suicídio não era considerado um ato de covardia, mas um ato heróico, de sacrifício pessoal, uma compensação dessa falha dele, naquele contexto pagão, né? Obviamente, a gente tem que entender que esse carcereiro, ele vinha desse contexto romano, né? Ele não era um cristão ainda. Quando o carcereiro estava prestes a tirar sua vida, Paulo interrompeu. Ele gritou em alta voz: não faça isso, estamos todos aqui. Ninguém se beneficiou do terremoto providencial para fugir da prisão. Eles somente, né? Eles foram soltos, mas eles estavam na prisão ali, né? Eles aguardavam ali. E o carcereiro, ele caiu tremendo diante de Paulo e Silas e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? De que espécie de salvação que a gente está falando aqui nesse texto, né? Na Bíblia, a expressão ser salvo, né, ou a própria salvação, significa ser resgatado de qualquer calamidade séria. Né? O medo do julgamento após a morte é o que aterrorizou o carcereiro. Ele reconheceu diante daqueles 2 homens, Paulo e Silas, que eles sabiam o caminho da salvação. O carcereiro, ele compreendeu aquele ato de Deus, aquele terremoto, e com a soltura de Paulo e Silas, que havia
ocorrido uma obra divina ali. Ele sabia que não era uma coincidência, entendeu? Então, ele temeu. Ele diante de Deus, do Deus verdadeiro, ele, um homem pagão, que reverenciava as dezenas de deuses do panteão romano, ele temeu o Deus verdadeiro. A gente já começa a ver aqui a ação de Deus na vida desse carcereiro. Como Paulo e Silas lhes responderam? Eles não listaram os 10 mandamentos de Moisés ou disseram-lhe para viver uma boa vida a partir de então. Eles disseram uma coisa muito simples: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Disseram-lhe o que era essencial. Não é somente isso que você deve fazer, senhor carcereiro, mas é o que todos têm de fazer para serem salvos. No evangelho moderno, as pessoas são convidadas a virem a Cristo, mas Deus jamais convida as pessoas para virem. Deus ordena que as pessoas venham a Cristo, porque nossa única esperança na vida e na morte é Cristo. Nossa fé, ela não repousa em obras, ela não repousa em fazer atos expiatórios, em confissão auricular, em pagar penitências. Por quê? Porque a expiação já foi feita por Cristo Jesus na cruz. E só há um nome acima de todo nome, que é Cristo Jesus, e é por meio dele, desse único nome, desse único ato, que é a sua morte na cruz, sua ressurreição, sua obra perfeita, que existe a salvação. E esse carcereiro, ele foi apresentado a isso, entendeu? Imagine, um homem vindo de um contexto romano, em que havia sacrifícios a serem feitos, né? Um panteão de deuses, ao invés de uma crença monoteísta, como é o Deus verdadeiro, o único Deus. E ele, pensando que talvez a salvação se dê por obras, por sacrifícios, por penitências, Paulo e Silas falam para ele: não, creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E isso tudo a gente não é novidade para a gente aqui, né, nesse ponto do Novo Testamento, porque já estamos numa caminhada ali em sequência dos evangelhos, né? Nós sabemos muito bem que a fé ela não vem por obras, não vem por nenhuma ação humana. O homem, ele não é um agente ativo na própria salvação. Só há um agente ativo na salvação, que é Deus, em sua infinita e majestosa misericórdia para conosco. Que esse homem, assim como sua casa, experimentaram, né? E louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, né, nos conta Lucas aqui nos versículos 32 a 34. Então pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. E em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Horas antes, esse homem acreditava que estava experimentando o pior momento de sua vida. Ele estava diante de se suicidar, de tamanho terror que ele sentia da consequência da desonra que ele tinha sofrido com a soltura desses prisioneiros, com a fuga deles. Imaginem, né? Imaginem a pena que ele teria sofrido, a pena tanto física, muito provavelmente que existia na legislação romana, quanto a pena moral. Como que ele estaria diante da sua sociedade tendo passado por isso? Ele estava no pior momento da sua vida. Imagine, e isso do nada, né? Tava lá, os prisioneiros presos, e do nada, um terremoto, estão soltos. E aí, a vida, aquela vida que muito provavelmente ele acordou no seu dia, estava com a sua mulher, com a sua família e tudo mais, ela vira completamente de cabeça para baixo. Ele iria se matar, ele estava pronto a se matar, se não fosse por Paulo impedindo de cometer isso e evangelizando ele, pregando Cristo Jesus crucificado para ele, né, e para sua família em consequência. E esse dia foi o dia que ele ouviu o evangelho, esse dia providencial, né? Esse homem que havia torturado e aprisionado os apóstolos de Cristo, ele agora lavava as suas feridas. Olha que simbólico isso. E dava-lhes comida. Isso é o que ocorre quando Cristo muda o coração de um pecador caído. Que ele, em sua graça, faça isso em cada um de nós, amém? Isso é muito bonito, esse episódio aqui. Por isso, até que no começo eu falei que esses 2 capítulos que a gente está estudando hoje, eles são capítulos muito especiais, sabe? O 16, principalmente por conta desse episódio do carcereiro, que eu acho um dos pontos mais, assim, tocantes
do Novo Testamento, sabe? De conversão. É uma das conversões mais bonitas relatadas, sabe? E é onde a gente encontra a resposta para a salvação, né? Crê em Jesus, que você e sua casa serão salvos, né? E em seguida o capítulo 17, por conta daquilo que a gente comentou antes, né? Do encontro entre a fé e a filosofia, né? Esse primeiro embate entre fé e filosofia, que é um tema que é muito caro para mim. Eu gosto bastante. Baseado na escritura. Ao examinarmos este trecho da segunda viagem missionária, parece um déjà vu. É um padrão que se manifesta na maneira como o empreendimento missionário é conduzido. Ao entrarem numa cidade, Paulo e sua comitiva dirigiam-se à sinagoga e declaravam as escrituras. E alguns dali da sinagoga eram convertidos. No entanto, entre os demais não convertidos, alguns protestavam, alguns incitavam o povo contra Paulo e Silas e Timóteo, né, e Lucas. E chegando até o episódio que a gente viu anteriormente, deles sendo espancados, açoitados e aprisionados, né? Falsa paz. O espírito que caracterizava a pregação e ministério do apóstolo Paulo e de todos os grandes santos da história cristã está dolorosamente em falta em nossos dias. O que encontramos hoje são práticas de entretenimento, psicologia pop ou algo sobre ética social contemporânea. O evangelho já não é ouvido com clareza. Isso se deve ao fato de que quando os ministros proclamam a palavra de Deus sem concessões, isso acaba gerando divisões. Queremos paz quando não há paz. A gente não quer ofender as pessoas, então a gente aprende a remover a afronta do evangelho, né? A afronta que o evangelho naturalmente causa e deve causar para manter essa imagem de paz, né? Não teríamos a liberdade que temos se não fosse por pessoas como Paulo e Silas, e Timóteo e Lucas, que foram de cidade em cidade no mundo antigo, sendo espancados com varas, apedrejados, açoitados, a ponto de ficarem à beira da morte, né? E lançados na prisão. O evangelho, irmãos, ele tem que confrontar, né? Eu imagino que vocês já tiveram essa experiência de estar lendo a Bíblia, de estar ouvindo uma pregação, uma boa pregação, e ter a sua vida confrontada. Você pensar, nossa, isso que é algo tão natural da minha vida, isso tem que ser mudado, isso está errado, sabe? E talvez até já na nossa vida, vivendo uma caminhada com Cristo, né? A gente fala, nossa, mas isso é errado? A gente tem que fazer. Realmente, isso que eu faço, sabe, errado. Mas o evangelho ele nos confronta, sabe? E através da pregação verdadeira, do verdadeiro evangelho, que confronta, mas confronta em amor e misericórdia, né? Não uma confrontação em soberba, com o intuito de, vou te humilhar, vou vencer um debate aqui, não, mas um evangelho pregado no intuito de você entender, compreender a situação caída que o seu irmão, assim como você tem, e dos dois quererem ser edificados. O Priscila mandou uma mensagem aqui. A Bíblia não dá detalhe do que acontece com Paulo e Silas. Eles foram libertos provavelmente, pois não fugiram, né? Então, Priscila, muito provavelmente, tipo, eu imagino que o episódio, imagino não, né? O episódio em que Paulo e Silas falam ao carcereiro, acontece ainda na prisão devastada, né? O prédio caído, tudo mais. E com aquilo, o carcereiro ele consegue compreender que aquela vida que ele está levando, aquela vida de temor ao Estado romano, é uma vida já em vão. Tá? E ali naquele episódio eles foram libertados. Né? A gente tem que se lembrar também que Paulo ele era um cidadão romano. Paulo era judeu e cidadão romano por direito. E essa prisão que Paulo sofre, ela é até algo que a gente vai ver depois no capítulo 17 também, que acontece algo semelhante. Mas aqui talvez não tenha sido narrado, até por não ter uma repetição, né? De que foi uma prisão injusta a um cidadão romano. O cidadão romano ele não poderia ser preso dessa forma. E no capítulo 17, Paulo levanta esse argumento para ser libertado. De que eu sou cidadão romano, sou cidadão romano, não posso ser preso desse jeito. Eu tenho todo um processo, eu tenho um trâmite, sabe? Então, ocorreu sim essa libertação, mas eu creio que ali o carcereiro ele já não via mais sentido, sabe? Como que se deu a vida dele depois, né? Algo que a gente não tem informação, né? Fica na base da especulação, né? De como que ele viveu a sua vida ali naquele contexto romano, né? Sendo ele e sua casa uma família de convertidos, né? Mas não temos essa informação mesmo.
Então a gente vai para o versículo 35 e 36. A gente já está quase acabando o capítulo 16 aqui, a gente já vai entrar no 17. Quando amanheceu, os magistrados mandaram seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Se encontra agora, isso daqui. Mas muito provavelmente teve todo esse contexto, entendeu? De Paulo sendo um cidadão romano, essa prisão, enfim. Ou talvez uma ação do próprio Deus diretamente agindo, influenciando, né, esse recado, enfim. Esse Paulo não empacotou suas coisas da cidade. Paulo disse-lhe: sendo nós cidadãos romanos, aqui, ó, eu trouxe para confundir, mas perdão. Falei que era no 17, mas é aqui o episódio. Sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente sem processo formal e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem. Paulo, ele se utiliza, né, do fato dele ser um cidadão romano aqui, né, para ocorrer o processo como isso deve ser, né? Porque isso, vão só me mandar embora aqui pela porta dos fundos? Não, quero uma ação pública aqui, sabe? Tipo, que haja justiça, da forma como deve ser, porque a gente sofreu uma injustiça. Nós fomos presos e açoitados injustamente. E ainda mais Paulo, sendo um cidadão romano, ele não passou pelo processo que deveria ocorrer. Todos os direitos estabelecidos no Código da Lei Romana, mesmo antes que os Césares assumissem o controle, foram violados pelo espancamento e aprisionamento de Paulo, o qual exigiu um pedido de desculpas público. E o versículo 39 nos conta: vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Deus defende o seu povo, irmãos. A gente até pode talvez estranhar um pouco, né, essa postura de Paulo, de aquele homem tão humilde que em suas cartas fala que é o menor dos apóstolos, né? Ele se valendo desse título de cidadão romano para se livrar dessa situação, não para se livrar, ele já estava livre, né? Mas para que ocorresse da forma devida a sua soltura, né? E esse pedido de desculpas público, mas ele estava compensando uma injustiça que era justo. Ele não cometeu nenhuma injustiça, ele não se valeu de algo que não pertencia, sabe? Paulo, mesmo sendo esse discípulo de Jesus, um novo homem, ele já não é mais aquele homem perseguidor dos cristãos, ele não deixou de ser um cidadão romano por direito, certo? Assim como ele continua sendo um homem um homem judeu da tribo de Benjamim, como Paulo é, entendeu? Ele não renega a sua origem, ele só é um homem mudado, ele já não é mais um homem que serve ao Império Romano, ele não serve mais aos próprios fariseus do Sinédrio, né? Mas ele ainda continua sendo um judeu, ele não é um gentil, mas ele também é um homem, um cidadão romano, né? Então é justo ele proclamar isso para que a justiça fosse feita nessa situação de periclitante injustiça, como a gente viu aqui. Um comerciante de roupas finas, uma jovem escrava, um carcereiro, aqui nesse episódio do capítulo 16, eles são transformados pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Quanta diferença social entre essas três vidas, né? As pessoas na sua cidade não são diferentes dessas. E o Evangelho que você tem para pregar também tem o mesmo poder. Alcança todas as camadas da sociedade. Então, portanto, façamos isso, né? A gente viu a Lídia, né, a comerciante de roupas finas, de púrpura, a jovem escrava possessa, e esse carcereiro, que a gente pensa que é o meio termo, né, ali entre a jovem escrava e o comerciante de roupas finas. Todos eles foram convertidos, e foram convertidos não por artimanhas diferentes, por métodos diferentes, mas não, somente pelo nome do Senhor Jesus e por sua obra. Então, a gente vê que o Evangelho existem barreiras para o Evangelho, barreiras sociais, barreiras físicas até, né? Não existe limites. Aonde Deus quer que seu Evangelho seja pregado e que vidas sejam transformadas, vidas serão transformadas, o Evangelho será pregado. Isso é maravilhoso. A gente prossegue aqui. Assim, Paulo saiu e foi para Tessalônica. A gente entra no capítulo 17 agora. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica.
a cidade mais importante da Macedônia e sua capital, né, Tessalônica. Segundo seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: esse Jesus que eles proclamam, ele é o Cristo. Ninguém pode prever antecipadamente com precisão exata o que vai acontecer ao nosso mundo no futuro ou na vida de um ser humano. No entanto, é um fato incontestável que todas as profecias específicas da antiguidade sobre o Messias foram cumpridas, específica, particular e perfeitamente na pessoa de Jesus. Se os céticos tirassem um tempo para olhar aquelas profecias, perdão, suas bocas se fechariam para sempre sobre qualquer dúvida de origem da Escritura e de Jesus. Eu vi, irmãos, um texto há um tempo atrás, e se eu não me engano, há 600 profecias sobre o Messias no Antigo Testamento. 600 e poucas profecias, seja em Salmos, em textos históricos do Antigo Testamento, ou principalmente, né, nos textos dos profetas do Antigo Testamento, todas elas proclamando a vinda de um Messias, né? E em cada atributo seu, como que se daria a sua ação, enfim, todas elas formando esse mosaico que comporia o Messias. E é incrível como Jesus ele corresponde a cada uma dessas centenas de profecias, entendeu? Pensa quão improvável seria de um homem preencher a tantos requisitos, e requisitos esses que não se baseariam, né, numa perspectiva de que, na verdade, ele não fosse o verdadeiro Messias, não se baseariam em coisas que ele fala, beleza, o Messias tem que ser assim, você é assim. Não, muitas profecias voltadas para elementos que fogem ao controle humano. Profecias em relação ao tempo, ao local, profecias em relação a outras pessoas que estariam ao redor do Messias. E todas elas foram cumpridas em Jesus Cristo. Então, isso é algo que fortalece a nossa fé, né? A fé é um negócio que eu converso muito com alguns amigos meus, irmãos, né? Eles são presbiterianos, esses irmãos, mas são nossos irmãos na fé. O problema é que eles batizam crianças, mas tudo bem. Eu converso com ele que a fé ela não precisa de fatos históricos para ser comprovada, não precisa de nada, de uma boa apologia. A fé ela é autossuficiente. Mas é inegável que fatos históricos eles dão um incremento na nossa fé, né? Saber que tudo aquilo é ocorrido, que conforme as pesquisas históricas vão avançando, elas só vão comprovando tudo aquilo que a gente crê, é algo que só fortalece a nossa fé, né? A gente não tem que ter vergonha de expor fatos históricos para comprovar nossa fé. Você precisa disso para ter fé? Não, mas isso aqui é algo interessante e talvez sirva até como um instrumento para evangelizar, né? Algumas pessoas descrentes talvez elas estejam nessa situação até de contradizer o evangelho por ignorância, por afirmar coisas que vão contra o que tem se comprovado historicamente. Então, esses fatos históricos, eles podem ser um instrumento em nossas mãos para pregar o evangelho. Isso é maravilhoso. Judeus e gregos, então, foram persuadidos pela pregação de Paulo na sinagoga. Né? Nos conta o versículo 4 aqui, do capítulo 17, que eles foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Mas outros judeus foram movidos pela inveja, e então ocorreu uma nova perseguição, conforme nos conta o versículo 5, que alguns desses homens judeus se reuniram, né? E com a multidão iniciaram um tumulto na cidade, invadindo a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Então Paulo e Silas, em decorrência dessa perseguição, tiveram que sair dali daquela cidade, né, de Tessalônica. Abrindo as Escrituras. Essa era a abordagem de Paulo, né? Ele apresentou-se aos tessalonicenses, assim como já havia feito em Filipe, e mais tarde faria aos bereanos, e debateu com eles publicamente na praça do mercado. Ele abriu as Escrituras do Antigo Testamento e mostrou-lhes texto após texto, exatamente como Jesus havia feito na estrada de Emaús. Lembre-se, quando Cristo ressurreto encontrou os discípulos dele na estrada de Emaús e começou a falar, né, sobre como ele correspondia às Escrituras, né, como ele estava presente ali
no texto dos profetas, nos textos históricos e nos textos sapienciais, né? Salmos, Provérbios, Eclesiastes, enfim. E aqui a gente vê Paulo se utilizando dessa mesma forma que Jesus nos deixou, né? De discorrer sobre como Cristo está presente em cada profecia, em cada momento do Antigo Testamento aponta para Jesus, né? Mesmo até fatos que talvez a gente não perceba que apontam para Jesus, tem algum significado ali. A questão ritualística do povo de Israel, que às vezes pode parecer tão diferente para nós, né? Questão de sacrifícios, de purificação, tudo mais, tudo isso aponta para Jesus. Tem uma explicação de cada detalhe, tudo aponta para Jesus. Até fatos um pouco mais nítidos, né? Mais claros, como, por exemplo, a questão de Abraão quase sacrificando seu filho Isaac, né, que aponta diretamente para Cristo. A questão da saída do povo cativo no Egito para a Terra Prometida aponta para Cristo, aponta para a nossa nova vida na eternidade que teremos, para a nova criação, não é verdade? Então, são fatos históricos que apontam mais diretamente, mas até fatos que às vezes parecem um pouco mais obscuros para a gente pode talvez não compreender diretamente, lendo o texto, falar, nossa, mas o que isso aqui tem a ver com Cristo? Tem a ver, eu garanto a vocês, tem a ver. E uma explicação, e todos eles com uma explicação palpável, não algo que você lê e fala, nossa, isso aqui está desafiando minha inteligência. Não. Pessoas muito sérias exporam isso, inclusive o apóstolo Paulo, pessoas que são verdadeiros doutores da fé, sabe? Pessoas muito que se dedicaram ao estudo, ao aprofundamento do Evangelho, sabe? Nos relatam isso. Então, por isso que, novamente, eu falo, a gente precisa ter contato com teologia, precisa ter essa vida voltada para os estudos da palavra, sabe? Porque a teologia, ela aquece o coração do crente e não esfria. Então, ele mostrou, né, Paulo, mostrou aquelas pessoas que o Messias deveria sofrer e morrer, que era algo que os judeus daqueles dias haviam esquecido totalmente. Paulo não argumenta abstratamente, mas ele argumentou com essas pessoas baseado na Bíblia, usando todas as profecias ali sobre o Messias que tem no Antigo Testamento. Então, nos conta os versículos 10 a 13. Perdão. Logo anoiteceu. Os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muito dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. O que fazia Paulo em Bereia? Agia do mesmo modo como fez em Tessalônica e em Filipos, né? Abrindo as escrituras para o povo. Mas novamente veio a perseguição. Mas Silas e Timóteo eles continuaram em Bereia. Enquanto Paulo, depois desse episódio de perseguição, ele viajou cerca de 300 quilômetros até Atenas, capital da Grécia, né? Conforme nos diz aqui os versículos 14 e 15. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. A mensagem de Paulo nessas duas cidades tinha as escrituras como texto único. Os judeus de Tessalônica e os de Bereia ouviram, a partir das escrituras, que Jesus Cristo é o Messias. Quando você prega, qual é o seu ponto de partida? Há evangelho que não parte das escrituras. Sendo assim, podemos considerá-lo um evangelho autêntico? Isso aqui liga com o que a gente viu agora há pouco, né, irmãos? De que o evangelho, o verdadeiro, ele confronta. O verdadeiro evangelho, ele chega a nos constranger, porque nós, sendo evangelizados, tomamos contato que nós somos pecadores, carentes da graça de Deus, entendeu? Que não há nenhuma bondade em nosso coração que venha de nós. E toda a bondade que começar a habitar em nós vem da parte de Deus. É pura misericórdia de Deus. Entendeu? Se o evangelho ele não apontar diretamente para Cristo e da necessidade que o homem tem de Cristo, de sua obra perfeita, expiatória e redentora, não é o verdadeiro evangelho. Você pode passar horas e mais horas
falando de Deus, falando Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é não sei o quê. Mas se você não menciona Cristo, propriamente dito, nós sabemos, Cristo é o Deus, Deus Filho da Trindade, né? Mas muitas vezes a gente, até para manter boas relações, a gente vai falar da nossa fé, a gente fala de Deus porque é um termo mais genérico, né? O judeu ele vai compreender bem quando eu for falar de Deus, é o mesmo Deus. Aquela pessoa do candomblé, ela vai entender porque ela crê em Deus também. Não sei o quê. Não, irmãos, a gente tem que... O evangelho de verdade é centrado em Cristo Jesus, Deus Filho, e foi enviado pelo Deus Pai, porque nós cremos em Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para pagar pelos nossos pecados e nos dar vida nova pela eternidade. Então, é isso. Você pode falar horas e mais horas de Deus, mas se você não fala de Jesus Cristo e a morte na cruz, você não pregou o evangelho a essa pessoa. Você falou de um Deus genérico, né? E isso não é evangelizar. Agora a gente se volta para a missão em Atenas, que é o centro aqui da nossa aula de hoje. Até o versículo-chave está nessa parte em Atenas, no Areópago. Em toda a cidade da Grécia Antiga, o local topológico mais elevado abrigava um templo a algum deus ou deusa, habitualmente a divindade padroeira daquela cidade. Tais locais eram chamados lugares altos, os quais desde a antiguidade a gente encontra no Antigo Testamento. Nesse texto de Atos, o apóstolo Paulo, chegando em Atenas, ele contempla a cidade pela primeira vez, né? Perdão. Dirigiu-se para lá negócios, não como turista, embora a cidade estivesse inundada de turistas de todas as partes do mundo. Atenas era considerado o centro cultural da antiguidade, mas essa contemplação dessa Atenas portentosa não foi a reação do apóstolo Paulo. E quando Paulo chegou a Atenas pela primeira vez, ele não chegou a essa cidade cultural, esse berço da antiguidade, mas ele viu um centro de idolatria, um lugar completamente corrompido por ídolos. E o versículo 16 nos diz: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Lucas nos diz que quando Paulo viu a cidade entregue a esses ídolos, ele teve uma reação visceral. Não foi pequena a irritação que ele sofreu. O seu coração ele ficou atribulado. Todo o interior do apóstolo Paulo se encontrou numa angústia, né, vendo que a cidade, né, que é tão conhecida como o berço cultural da antiguidade, né, esse centro de sabedoria, o berço ali dos grandes filósofos, né, ela estava se afogando no mal da idolatria, dessa corrupção da natureza humana, do propósito inicial de Deus para os humanos, que é essa relação direta com ele. O homem estava cegado pela idolatria, tateando em escuridão. Por mais que tivesse os filósofos mais brilhantes de todos, aquela sabedoria de nada valia, se ela não apontava diretamente para Cristo. E aí nos diz o versículo 17. Por isso, Paulo, né, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Paulo arrazoou. Ele não era meramente Paulo, né, o pregador, o missionário, o que a gente conheceu e conhece, né, mas Paulo, a gente vê aqui ele como o principal apologista da igreja cristã. Paulo estava no coração da sede intelectual desse mundo antigo, né, de toda a antiguidade, para arrazoar com o seu povo sobre a verdade suprema. Ele vai defender, isso que é apologia, ele vai defender a fé cristã diante daqueles filósofos, né? Vai ser quase uma partida de xadrez ali, né? Uma discussão intelectual. É como se o cristianismo, nesse momento, ele fosse mais uma filosofia. E Paulo está debatendo, assim como os epicuristas debatiam com os sofistas discutiam com a escola peripatética, que é a escola de Aristóteles. Paulo ele coloca mais um elemento nessa discussão, que é o cristianismo. A era do ceticismo. O versículo 18 nos diz o seguinte: alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com eles. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. A gente aqui tem que fazer um breve comentário sobre quem são esses epicureus estoicos, né? Os epicureus, eles são pessoas que eles creem na completa ausência de princípios regedores da vida, né? E eles colocam suas vidas completamente fundadas na busca irracional por prazeres.
né? Mas prazeres racionais, né? Nós sabemos que é uma busca irracional, né? Mas para eles era uma busca racional por prazeres, que não tragam desprazer ou prejuízo. A vida deles era centrada nisso. O exemplo, a gente usa a palavra epicureu até no dia a dia, né? O fulano é epicureu na vida, só pensa em seu bem-estar, né? A gente tem isso como uma referência, né? De alguém que não compreende que a vida ela se encerra nesse plano. Então, como Dostoiévski fala em Irmãos Karamazov, né? Se não há Deus, então tudo é permitido, né? E se tudo é permitido, então busquemos o prazer imediato, esse prazer que pode você faz algo, você cessa ele e tem que logo em diante buscar um novo prazer para se saciar, né? Essa é a vida dos epicureus em resumo. Agora o significado dos estoicos, né? Os estoicos eles são filósofos e grandes pensadores que formavam uma corrente de pensamento e eles foram os primeiros a contextualizar o mundo grego racional e natural. Os estoicos, irmãos, eles tiveram grande influência ali em Roma, com, por exemplo, Sêneca, né? E até depois o próprio imperador Marco Aurélio, no segundo século, no fim do segundo século, ele com as suas meditações, seu texto de meditações, ficou muito conhecido, né, como os grandes estoicos, né? É interessante até que no texto das meditações, Marco Aurélio ele menciona os cristãos, né? Ele menciona que os cristãos eram um problema ali naquele período que ainda o Império Romano não tinha virado cristão com a conversão de Constantino e depois com Teodósio I fazendo no Édito de Tessalônica que Roma, o Império Romano seria cristão, né? Mas é só um breve parênteses, né? Vamos voltar aqui para o nosso. Isso nos ensina que nossa atitude diante da idolatria, né, esse encontro de Paulo com os epicureus históricos, ele não deve ser apenas negativa, a gente não tem que somente reprovar, mas também positiva e construtiva, com a atitude de pregar. Né? E ao pregar para três grupos diferentes, né, religiosos na sinagoga, cidadãos comuns na praça e esses filósofos intelectuais, a gente não pode deixar de admirar a habilidade de Paulo para pregar a todos eles. O John Stott, um grande teólogo, apologista, ele diz o seguinte: Cristo deseja mentes humildes, mas não reprimidas. Hoje as pessoas afirmam que tudo que realmente podemos conhecer é o que é agora. Esse é o modo como a grande maioria das pessoas vivem suas vidas. Elas nunca pensam sobre a existência de uma realidade ou verdade única. Simplesmente não pensam no significado de sua existência. Preocupam-se exclusivamente com hoje e amanhã como se sentem agora. Assim, os filósofos se uniram em Atenas e ceticamente desejavam saber o que Paulo, esse tagarela, como eles disseram, queria dizer. Aí nos conta o versículo 19 e o versículo 20. Então levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. A cerca de 46 metros do Partenon fica uma pequena colina que se eleva acima do solo. Tem cerca de 15 metros de altura e 137 metros de largura. Sobre a colina ali estava um templo ao deus Ares, o equivalente grego ao deus romano da guerra, Marte. Né? As pessoas vinham à colina de Ares para disputar e debater. Em algumas ocasiões também realizavam julgamentos. Nessa ocasião, Paulo não estava sendo julgado. Ele foi convidado para participar desse debate, dessa disputa filosófica. Né? E Lucas nos faz um comentário no versículo 21. Todos os atenienses estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Isso lhe soa familiar? Que há de novo, como são as coisas, né? Como vão as coisas? A gente glorifica muito isso na música popular. A gente pega o jornal pela manhã para saber, né? Assim, a gente tem essa ânsia para saber o que há de novo. O mundo acadêmico, então, falo por experiência própria, porque eu tô na faculdade, não sei se tem algum irmão que também está cursando atualmente. Ele está repleto disso, né? Dessa ânsia pela novidade, o que há de novo. Né? O mundo da ciência está constantemente procurando novas informações, novas descobertas, ideias, né? Mas nas ciências sociais, a maior parte das informações são destrutivas. O Deus que se fez conhecer. A gente vai para o versículo 22 e 23. Então, Paulo, nesse Areópago, né? Ele levantou-se na reunião e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente os objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido.
Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Esse fato se deu antes de Paulo escrever Romanos 1, onde disse que Deus havia se manifestado tão claramente a cada ser humano para que ninguém tivesse desculpas. E o Salmo 19 proclama que não há nenhum lugar onde a linguagem de Deus não tenha ido. Eles não poderiam alegar, né? Ou ninguém pode alegar, inclusive, essa ignorância, né? Não conheci, não, não ouvi a palavra de Deus, né? Sendo que o próprio Deus, ele se revela através da própria natureza. Todo mundo pode contemplar a natureza. Logo, todo mundo pode contemplar o verdadeiro Deus, né? Mas o coração do homem é uma fábrica de ídolos, é uma fábrica de pecados e iniquidades, né? Ele, conforme, como dissemos anteriormente, ele nunca vai se voltar para o Deus verdadeiro por conta própria. É somente por uma ação misericordiosa de Deus que ele vai se voltar para Cristo, vai reverenciar Cristo, vai entender a sua natureza pecaminosa e quão necessitado de Cristo ele é, né? Deus se revela claramente através da natureza, externamente, mas ele também se revela na alma de cada criatura, que carrega a sua imagem. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus revelou a si próprio, como Paulo nos diz em Romanos 2, versículos 5 e 6. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Vimos que Paulo estava profundamente preocupado em como a população de Atenas estava completamente entregue à idolatria. A cidade que havia sido elevada ao marco cultural do mundo antigo, esse berço da antiguidade, da filosofia, ela não passava de um lugar fundado numa ideologia crassa. E por toda a cidade havia estátuas de pedra, madeira, prata e ouro, aos pés dos quais as pessoas adoravam rotineiramente. Tem um um historiador antigo que ele nos conta que por Atenas muito provavelmente teria mais ídolos do que pessoas. Tinha mais estátuas de deuses do que de pessoas realmente andando pela cidade, né? Para ver como a cidade estava entregue à idolatria, né? Para cada força da natureza, eles encontravam um deus, né? Eles davam poder a um deus, né? É o fogo, é Deus X. Ah, é o vento, é Deus Y. E essa idolatria chegou a tal ponto que, na cabeça deles, não desrespeitarem a nenhum deus, eles colocaram aquele altar ao deus desconhecido, né? Tipo, se a gente estiver faltando a um deus, é esse daqui, é o desconhecido, a gente não sabe quem que é. É esse. Olha o nível da idolatria. Mas Paulo, muito sabiamente, ele se utiliza do próprio erro dos atenienses para pregar o evangelho. Ele consegue enxergar ali uma oportunidade para pregar o evangelho, expondo que aquele altar ao Deus desconhecido, na verdade, aquele é o Deus de verdade e todos os outros são ídolos, não passam de estátuas de pedra, de madeira e não representam poder algum. Paulo lembrou às pessoas que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Vida somente em Deus. Paulo extermina a noção de politeísmo. As pessoas tinham um Deus para isso e uma deusa para aquilo, como eu falei agora há pouco. E cada divindade no panteão tinha uma esfera particularizada de autoridade sobre o qual reinava. Então Paulo diz, há somente um Deus, e esse Deus criou todas as coisas e todas as pessoas. Esse Deus único determina as fronteiras e os limites de cada nação. Os versículos 27 e 28 nos dizem, no discurso de Paulo, né? Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Essa é a frase mais profunda que podemos encontrar nas Sagradas Escrituras. Ela aborda as 3 maiores questões intelectuais da filosofia antiga e da própria filosofia contemporânea, né? Nele vivemos, nos movemos e existimos. O nosso ser foi criado. Ele está muito envolvido com a vida e a mudança, mas não há nada em nossa existência que pudéssemos ocasionar por nós mesmos. O homem, para sua própria criação, assim como para sua salvação, ele é um agente passivo. O homem ele não tem capacidade, aliás, a própria natureza não tem a capacidade de se autogerar. Ela foi gerada por um ser racional, um ser inteligente, um ser criativo, que é nosso Deus.
E isso foi o que Paulo abordou quando falou aos antigos filósofos no Areópago em Atenas. O seu discurso ele respondeu às 3 maiores perguntas com que eles lutavam: a vida, o movimento e a existência. O Deus que os fez, ele não habita em templos feitos por mãos. Ele não pode ser reduzido a marfim, prata, ouro ou madeira. É nesse Deus que o homem vive, se move e existe. No Deus bíblico encontramos todas essas respostas. Neles encontramos a resposta para a realidade suprema. Todos os problemas filosóficos que nos perturbam, eles encontram uma solução, em última instância, no ser e no caráter de Deus. O, a, gente, a gente vê aqui como pensem só, irmãos, esses filósofos, a gente tem uma visão de que eles são o ápice da intelectualidade, certo? A gente imagina que são os homens mais inteligentes. A gente lê, a gente sente burro, lendo o que eles escreveram, muitas vezes, né? E um homem, junto a seus discípulos, quase não, todos eles, pessoas iletradas, pessoas rústicas, eles espalharam a maior fé, e nós sabemos a fé verdadeira, e confrontaram diretamente com esses homens acadêmicos, esses homens hiper, mega intelectualizados. Eles os confrontaram, eles deram respostas àquilo que eles tanto indagavam, que eles tanto tateavam, esses homens simples, carregando o evangelho de Jesus Cristo, que, sendo homem, era um carpinteiro, era um homem que, conforme a Bíblia nos relata, não teve uma instrução formal em seu ministério terreno, conseguiram levar essa filosofia, digamos assim, e confrontar com epicuristas, históricos e, muito provavelmente, as outras espécies de filósofos que existiam aqui em Atenas, né? De todas as escolas que tinha aqui em Atenas, que era esse berço da antiguidade. Então, é algo, novamente, para se refletir, né? De como que seria algo inventado na fé cristã, como seria algo não natural, não verdadeiro, né? Tinha tudo, assim, se formos pensar, tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Por quê? Porque é verdadeiro, entendeu? Em nenhum lugar os argumentos criados por homens simples se sustentariam diante de pessoas intelectualizadas, né? Mas sendo esses homens simples carregando a verdade, a verdadeira revelação de Deus, eles conseguiram contrapor essas filosofias que, por melhor que fossem, eram mundanas, eram do homem, vinham do homem, entendeu? E contra Deus não há nenhum esforço do homem cabível, não há nenhum esforço do homem que possa prosperar se for contra a palavra de Deus, se for contra o evangelho, né? Notificação para o arrependimento. Paulo chama isso do que é ignorância, isso que os atenienses estavam vivendo, né? No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, né? Ele nos conta no versículo 30, na primeira parte. Inclusive, é o versículo chave aqui do nosso estudo de hoje. Até esse momento da história, Paulo diz nossa, perdão. Paulo diz aos atenienses, Deus tem sido incrivelmente paciente com eles. Ele tem sido paciente enquanto eles construíam seus altares e templos aos deuses e deusas falsos, né? Esses deuses que não existem. Ele sabe que eles trocaram sua glória por uma mentira. E cada uma das estátuas difama o Deus vivo. O nosso Deus, ele é um Deus que ele abomina a idolatria, né? Isso fica muito claro no Antigo e no Novo Testamento, né? Ele exige justamente que ele seja adorado, que o homem se submeta a ele. O homem, que é sua criação, que é o vaso do oleiro, se submeta ao oleiro, entendeu? E enquanto o homem se encontra adorando ídolos, ele está cometendo uma abominação perante o Senhor. Ele está reverenciando a matéria do Senhor, né? Que são estátuas feitas de madeira, de pedra, né? Então, estão deixando de adorar o Deus vivo, o Deus altíssimo, o Deus verdadeiro. Deus tem suportado sua ostentação em sua filosofia e cultura gloriosa, uma cultura sufocada pela idolatria. Aí a gente vai para outra parte do versículo 30. Mas agora, Deus ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Algo mudou dramaticamente no curso da história humana. Algo que não é apenas para os judeus, mas os atenienses, romanos e filipenses, os gentios, né? E para toda pessoa do mundo.
Agora Deus ordena a todos os homens que se arrependam. Deus não nos dá o direito de escolher a qual religião devemos seguir. O governo do Brasil pode nos dar esse direito, mas Deus não. Ele ordena a todos que se arrependam. Por que ele faz isso agora? Por que a mudança? Aí o versículo 31 nos responde isso. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Deus deu essa ordem porque ele marcou no calendário o dia que chamamos de dia do juízo, o dia do Senhor, né? E nesse dia ele vai julgar todo mundo com julgamento justo, através do homem a quem ele ordenou. O julgamento do Senhor, assim como a sua ira vindoura, são justas, irmão. Então, isso porque Deus é santo, santo, santo. Ele detém uma ira santa, uma justiça santa, uma misericórdia santa. Todos os atributos de Deus vêm acompanhados da sua santidade, que é o principal adjetivo que damos a Deus, que tem um papel tão principal que nós o proclamamos 3 vezes, né? Santo, santo, santo. Então, o homem que não reconhecer o Deus verdadeiro, permanecer na idolatria, que não se arrepender dos seus pecados, sofrerá essa ira justa de Deus no dia do juízo. A gente não pode a gente não pode nos contentar com o julgamento de Deus, falar, poxa, mas foi injusto, tal pessoa foi tão boa, não. Porque justamente a salvação não se dá por obras. A pessoa ela pode ser boa, mas se ela não crer no Deus verdadeiro, mesmo a sua colheita serve para a sua condenação, porque não foi feita para a honra e glória do Deus verdadeiro. Entendeu? Deus ordenou a um homem ser o juiz no dia do juízo. E o nome desse homem não é Maomé, não é Moisés, né? Ou não é Abraão, não é Buda, não é nenhum deles. Esse homem escolhido por Deus para julgar o mundo com justiça é o seu filho unigênito, cuja identidade ele provou ao mundo ressuscitando dos mortos. Maomé, Moisés e Buda, eles estão mortos, mas Jesus vive, porque ele é o único escolhido por Deus. Ele é o Messias. Ele é o Verbo de Deus, que habitava eternamente junto ao Pai. Ele é a segunda pessoa dessa trindade, que é a nossa crença em Deus. O que você faz com Jesus? Essa é a mais relevante pergunta com a qual você e eu sempre nos defrontaremos. É a pergunta que determina, em última análise, onde vivemos, onde nos movemos e onde queremos nossa existência. Não é um assunto opcional. Deus simplesmente não tolerará a nossa rejeição a seu Filho. Essa verdade está numa rota de colisão com o que ouvimos todos os dias, o qual nos diz que há muitos caminhos para Deus. Deus não se importa com o que você vai escolher, desde que você seja religioso. Se isso for verdade, então o que a Bíblia ensina é falso. Se todas as religiões são igualmente boas, levam a Deus, então uma se destaca como terrivelmente má. E esse é o cristianismo, porque o cristianismo não tem tempo para o pluralismo. Ele vê apenas um caminho. E olha, isso é completamente contra o mundo, anti-mundo, né? O que o mundo prega. Em algum momento você terá de tomar uma decisão quanto a quem você será leal, a uma cultura secular ou aquele a quem Deus enviou para o mundo como seu redentor. É muito comum nos dias de hoje a gente ouvir isso, né? De que todos os caminhos levam a Deus. O importante é crer em Deus. Qual Deus? Não, é Deus. Não adianta você pregar sobre Deus genericamente por horas e não falar de Jesus Cristo em nenhum momento. Isso não é pregar o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro, ele se revelou em Cristo Jesus. Todas as outras crenças, para nós cristãos, todas as outras crenças são ateístas. Eles creem em ídolos. Seja o budista, seja o muçulmano, seja o próprio judeu, que não acolheu Cristo como seu salvador, seja o budista, todos eles estão em pecado e precisam imediatamente se arrepender dos seus pecados e crerem em Cristo Jesus como seu salvador. O cristão, ele não pode concordar com isso de que todos os caminhos levam a Deus. O único caminho que leva a Deus é aquele que proclama que é o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. E a gente tem que combater essa vontade do mundo pelo sincretismo religioso, né? De ter uma conversação no campo teológico entre crenças. Óbvio, no campo civil, irmãos, a gente tem sim que ter uma conversa com outras religiões, até porque vivemos num estado laico, um estado em que há a plena liberdade religiosa, inclusive a liberdade religiosa vivida no Brasil
Por enquanto, né, nós não sabemos aí de futuro, pelas coisas que podem vir a acontecer, por enquanto ela é exemplo para o mundo. Esse, inclusive, foi o meu tema do TCC, a questão da laicidade, que, inclusive, é pregada pelo próprio Cristo, essa separação entre Estado e religião, né? Quando nós vemos a questão do tributo, né? Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós vemos a questão da liberdade religiosa surgindo justamente numa religião, vindo diretamente na boca daquele que é o centro, o líder da sua religião, que é Jesus Cristo. E a gente tem que, civilmente, como uma sociedade, pregar essa liberdade religiosa. Mas, teologicamente, irmãos, a gente não pode flertar com esse discurso de que todos os caminhos levam a Deus. Isso é mentira. Vai contra o evangelho verdadeiro. Nós sabemos que o caminho a Deus, novamente, até soando um pouco repetitivo, é Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, como ele mesmo se proclama. E ninguém vai ao Pai se não for através dele. Então, isso é um chamado não somente a essas pessoas se arrependerem, mas é um chamado a nós, cristãos, a pregarmos o evangelho a eles. Porque como crerão se não ouviram? Na verdade, então, temos que fazer Jesus conhecido. Temos que incessantemente pregar o evangelho e que sejamos chatos, que sejamos chamados de chatos, de religiosos, enfim. Mas a gente sabe que a gente está cumprindo o que foi designado por nós, diretamente por Cristo Jesus. E encerramos nossa aula de hoje. Então, temos um tempinho. Se quiserem fazer perguntas, sintam-se à vontade. A aula de hoje foi legal. O que vocês acharam? Eu dei umas engasgadas aí, porque 1h30, eu nem tomei água. Vou tomar um golinho agora. Se quiserem fazer uma pergunta... Sem dúvida. Você é sempre bem-vindo aqui. Foi ótima a aula. Obrigado, irmão. Feliz que tenham gostado. Semana que vem, o professor Ronaldo já estará de volta, imagino. E falta pouco para acabar nossas aulas, hein? Então, já estamos nossos últimos 5 encontros aí. E essa aula está sendo uma bênção na minha vida. Eu espero que esteja sendo uma bênção na vida. Acho que de todos nós, né? Também, coisa boa. O livro de Atos é um livro que, ao longo dessas aulas, ele tem crescido muito comigo, assim, e eu imagino que tenha crescido muito com vocês também, porque ele é um Eu acho livro... que quanto mais a gente lê, mais a gente quer ler, né? Perfeito. E eu lembro da minha primeira lida de Atos, assim, eu não dei tanto valor a Atos, sabe, há algum tempo, porque é uma sucessão de fatos, né, assim, e o apóstolo viajou para tal lugar, não sei onde, aconteceu tal coisa, a gente fica até meio sufocado, né, numa leitura mais rápida, dinâmica, né? Nossa, muita coisa aconteceu. Mas quando a gente faz um estudo que a gente está fazendo agora, a gente vê o valor do livro e até complemento, não somente no nosso sobre Atos, mas entendendo todo o contexto da igreja primitiva, né? Tendo contato com os primeiros escritos da igreja fora do Novo Testamento, né? Aqueles autores da patrística, como a Epístola de Barnabé, Pastor de Hermas, os chamados pais apostólicos, né? O Irineu de Lyon, não, perdão, Irineu é mais à frente, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, enfim. A gente tem o livro de Atos, ele nos dá uma compreensão maior, né, de como a igreja se encontrava ali no primeiro século e como ela veio a se formar após os outros séculos, né? No século II, no século III, né? Aí no século IV ela vindo a ser a religião oficial do Império Romano, né? E aí degringolando, né? A gente sabe muito bem disso. Mas é um livro maravilhoso, assim, da Bíblia e tem crescido muito no meu coração e fico feliz que esteja crescendo também no coração dos irmãos aí. Esses estudos nossos. Amém? Eu vou encerrar a gravação aqui. Agradeço aos irmãos que estão assistindo online. Deus abençoe.